Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o teste do Ayrton com a revista Quatro Rodas em 1984, onde ele testou 12 dos mais variados carros do mercado nacional. A tradição da revista Quatro Rodas de ter personalidades do automobilismo fazendo testes dos modelos nacionais já vinha de muito tempo. O primeiro foi o Jack Stewart em 1970, em 71 Colin Chapman, sim, o homem da Lotus, e Emerson Fittipaldi toparam ali o desafio de testar os modelos nacionais. Em 75 Emerson repetiu a dose, já bicampeão mundial, e em 78 o grande Jody Scheckter testava aí os modelos nacionais antes de se sagrar campeão mundial com a Ferrari. Bom, e 12 eram os carros nacionais que o Ayrton ia testar. Esse teste foi realizado na pista de Interlagos. O teste durou mais ou menos 8 horas, das quais o Ayrton tinha que avaliar mais de 10 itens em cada veículo, e a revista ia anotando as suas considerações sobre cada carro. Bom, e o primeiro carro que o Ayrton colocou no traçado antigo de Interlagos foi o Passat LS. Sim, o clássico Passat LS 1.6. Carro que tinha ali mais ou menos 910 quilos, bem leve. Um carro que tinha um motor 1.6 com 81 cavalos de potência, é isso mesmo, mas para os padrões dos anos 80 era uma cavalagem bem interessante. Ele trabalhava na sua faixa máxima ali de torque a 2.600 RPM, chegando a uma máxima também de 5.200. E ele tinha mais ou menos ali 12,8 kgf de torque, tá bom? Era um carro de 4 marchas, manual, tração dianteira. O que o Ayrton achou do carro? Vamos lá. Primeira coisa, ele elogiou bastante o isolamento acústico. Sim, o motor do carro não era muito ouvido por quem estava ocupando o veículo. Outra coisa que o Ayrton gostou bastante foi o câmbio longo que a Volkswagen colocou no Passat, que fazia com que o motor se desenvolvesse muito bem na longa reta do traçado antigo de Interlagos, chegando lá na 1, era bem mais longa a reta se comparada com os dias atuais. Então o Ayrton gostou bastante do carro. O que ele criticou foi o acabamento interno, painel pobre em instrumentos, ou seja, tentaram dar ali uma compensada, nerfando um pouco o interior do carro para dar uma mecânica superior. Outra coisa que o Ayrton elogiou bastante no carro foram os freios, que na visão dele tiveram um excelente desempenho em Interlagos. O problema era o pedal do freio, extremamente duro, pesado, exigindo um grande esforço por parte do piloto. Coloque aí nos comentários se você teve quais foram as suas experiências com esse carro, se ele agradou você, porque ao Ayrton o carro agradou bastante. Bom, e o segundo carro que o Ayrton levou para a pista de Interlagos foi o Monza SLE, ou super luxo executivo, como queiram. Um carro com motor 4 cilindros, dianteiro, transversal, 1.6, gasolina, carburado, 72 cavalos, 5.200 RPM, que era a faixa de trabalho dele. Ele fazia 12,6 kgf de torque a 2.600 RPM, um câmbio manual de 5 marchas, tração dianteira. Era um carro que pesava 1.047 kg e tinha um entre-eixos bem mais longo do que o do Passat, de 2,57 m contra 2,47 m. O Passat era um carro com entre-eixos 10 centímetros mais curto, ok? O que facilitava bastante também na manobrabilidade ali do carro da Volkswagen. Porém, isso não comprometeu o desempenho do Monza, que segundo o Ayrton era um carro extremamente suave, com as reações de suspensão, quase não se percebia que você estava entrando forte numa curva. O carro era extremamente suave e mesmo assim não perdia o desempenho. Outra coisa que ele gostou bastante é que o isolamento acústico era tão bom, mas tão bom, ele brincava perguntando ao repórter se o motor estava desligado ou não, porque não se ouvia absolutamente nada. O carro era extremamente suave em todos os seus elementos e muito confortável. O Ayrton adorou o acabamento interno, adorou o painel de instrumentos, adorou tudo dentro do carro, menos a posição do volante,
que segundo ele era tão baixa, mas tão baixa, que ficava roçando nas pernas dele. Ele não gostou nem um pouco disso daí. Isso também foi corrigido em quase todos os carros da Chevrolet que vieram depois, inclusive nas novas versões de Monza, Cadete, enfim, eles passaram a ter regulagem de altura da coluna de direção. Coloque aí nos comentários se você teve um Monza nas suas várias versões, né? AL, SLE, SR, enfim, tantas outras, ok? Coloquem aí se você teve um. Bom, pessoal, e agora chegou a vez aí do popular da Volkswagen, o Gol na versão LS. Era um carro com motor dianteiro longitudinal, 4 cilindros opostos, era um motor de 1.600 cilindradas a gasolina. Era um carro que era carburado, né? 56 cavalos apenas em 4.600 RPM. Era um carro que fazia 11,3 kgfm de torque a 3.000 RPM, que ele chegava na sua faixa máxima aí de torque. Era um câmbio manual de 4 marchas, tração dianteira. Era um carro com entre-eixos bem pequeno, 2,35 m, e pesava apenas 780 kg, ou seja, isso então devolvia um pouco do desempenho aí para o Golzão, já que a potência era bem baixa, ok? Mas o conjunto todo era bem mais leve, né? Então devolvia um pouquinho de desempenho. Quanto ao carro, o Ayrton simplesmente abriu aspas e disse o seguinte: este carro não me agrada em nada, fecha aspas. Vamos lá que eu vou dizer para vocês o porquê. Bom, o Ayrton achou o carro, aspas, alegre em baixas velocidades e em baixas rotações. Ele achou até o carro interessante, porém, quando a velocidade cresce, o carro perde totalmente a magia, segundo o Ayrton. O câmbio era longo demais para o motor muito fraco e então o motor praticamente era morto pela caixa de marchas. O Ayrton sugeriu que o carro tinha que ter uma quinta marcha, né? E todo o conjunto de caixa de marcha encurtado. Isso salvaria ali o desempenho. Segundo ele, todo o acabamento interno era mediano, ele deu inclusive nota 7 para isso tudo. Porém, ele diz que a coisa mais terrível ali era o barulho em alta velocidade. Não se ouvia nada praticamente dentro do carro, a não ser o motor Volkswagen trabalhando ali no limite e, segundo o Ayrton, muito barulhento. O carro era extremamente traseiro, o que vocês já sabem, já contei para vocês lá no vídeo de Österreichring, que o Ayrton nunca gostou de carro traseiro, ok? E o Gol era bastante traseiro, ele não gosta disso, então também criticou o desempenho dinâmico da suspensão do carro. Achou o conjunto todo mecânico do carro muito duro e, segundo ele, tornava as respostas do carro muito ariscas. Também já contei para vocês que o Ayrton sempre foi fã de traseiras macias, ok? Sempre gostou de suspensão traseira mais macia, distribuindo mais carga. Então, quando ele pega um carro com um conjunto mecânico muito rígido assim, ele não gostou não, ok? Então as notas do Gol foram muito baixas mesmo, com o piloto criticando tudo, até o barulho dos freios, que segundo o Ayrton eram freios extremamente barulhentos e que acabaram desagradando ele bastante. É muito importante também contextualizar o Gol com o período em que o Brasil vivia. A gente estava num Brasil de ditadura militar, hiperinflação, era um país que tinha reservas de mercado terríveis, então é muito importante a gente contextualizar o carro ao seu tempo. A Volkswagen, muito provavelmente, para baixar custos, manter margem de lucro e oferecer um carro num preço competitivo, numa versão de entrada, fez um carro extremamente nerfado em todos os sentidos. E é claro que o carro não vai agradar se comparado com Monza, Passat, enfim, Escort, que vai vir aí mais tarde no vídeo. É óbvio que o carro não vai agradar, porém a gente tem que contextualizar o carro quanto ao período em que ele foi concebido, tá bom? Era um carro de entrada, era um carro mais barato, era um carro que ele agradava a quem o comprava no preço e não necessariamente no resto. Carro de entrada dos anos 80, a gente tinha que agradecer a Deus que ele tinha 4 rodas e era chamado de carro, porque a coisa ali era complicada, o país vivia numa situação econômica
bem difícil. Só para efeito de comparação, o Monza teve média 9, tá bom? Então o Gol estava bem longe, bem abaixo. O meu avô até na época brincava e chamava o Gol de Gol contra, ok? Digam aí nos comentários se alguém da família de vocês teve um e se vocês têm nostalgia com esse carro, se vocês gostam desse carro. Lembrando que esse Gol aí que a gente está citando aqui no vídeo é bem diferente do famoso Gol quadrado AP, né? Vocês sabem disso. O Gol teve várias motorizações, vários períodos na sua história. Teve o período ali da Auto Latina com motores Ford. O Gol teve vários momentos, vários motores. Ele depois foi sim um carro muito interessante, porém nessa época aqui, infelizmente, ainda não era. A prova de que não era uma cisma ou uma perseguição do piloto aí ao modelo é que 4 anos mais tarde o Banco Nacional vai presentear o Ayrton com um carro. Qual é esse carro? Um Gol, só que na versão, obviamente, GTI, e esse carro vai ficar com a família Senna até 1996, e o irmão do Ayrton utilizava bastante o carro após a morte do piloto em 1994. Então acabou que o Gol meio que fez as pazes aí com o Ayrton e a família Senna ao longo do tempo. É a prova de que o piloto não tinha uma perseguição com o carro e que a avaliação dele estava sendo sincera. O carro naquele momento não agradava, mas como eu disse a vocês, o Gol vai ter um período triunfante sim ao longo do tempo. Bom pessoal, e o próximo carro foi o Del Rey versão ouro. Sim, um carro com tração dianteira, longitudinal, 4 cilindros, né? Era um carro que tinha 1.555 cilindradas, ou seja, era 1.6, né? Era um carro a carburador, 73 cavalos, 5.200 RPM, um carro que tinha 11.9 kgfm de torque a 3.600 RPM, que ele chegava ao seu torque máximo. Ele tinha um câmbio manual de 5 marchas, tração dianteira, era um carro que tinha um entre-eixos de 2,43 metros e pesava 1.006 quilos, quase aí 1.000 quilos cravados. O Ayrton gostou bastante do carro, comparou o painel de instrumentos a um Alfa Romeo, bem completo, segundo Senna. Era um carro com acabamento interno excelente. O Ayrton gostou bastante dos bancos, porque abraçavam bem ele nas curvas fechadas ali do antigo traçado de Interlagos, ali na área do miolo, e o banco fixava bem o piloto ao carro. Porém, ele disse que a suspensão era extremamente macia e confortável, e ele deixava bem claro que isso era muito bom para o público que o carro se destinava. O Del Rey já era um carro que tentava trazer um pouco mais de luxo, ele tentava alcançar um outro público, porém o Ayrton sabia que esse tipo de suspensão comprometia bastante o desempenho do carro nas curvas. A única queixa que ele teve do carro foi a alavanca de câmbio, que segundo ele tinha muito jogo, tanto para frente quanto para trás quanto para os lados, ok? Aquela velha alavanca de câmbio que quando você vai fazer uma quinta, por exemplo, você dá na perna do carona, tá bom? Então foi a única queixa dele ao carro. Do resto, ele gostou bastante do Del Rey. O próximo carro que o Ayrton testou foi o Chevette SL ou Super Luxo. Era um carro que tinha motor dianteiro longitudinal de 4 cilindros, 1.600 cilindradas. O carro tinha 72 cavalos, fazia de máxima 5.600 RPM, ele tinha 12.3 kgfm de torque a 3.200 RPM. Era um carro de caixa de marcha manual, tração traseira, ele tinha 4 marchas. Era um carro que tinha entre-eixos de 2,39 metros e pesava 932 quilos, ou seja, era um peso até bem baixo para 72 cavalos de força, tá bom? O que dava um desempenho bem legal para o Chevette. Quanto ao carro, o Ayrton foi bem claro: melhor câmbio nacional. O Ayrton adorou o câmbio do Chevette, adorou os engates. Segundo ele, eram muito mais precisos que os do Monza. Ele reclamou um pouquinho dos freios, disse que demoravam muito para responder e que exigiam de muita força por parte do condutor.
Outra coisa que ele gostou bastante foi dos bancos. Disse que os bancos eram muito confortáveis e que abraçavam bem o motorista, porém não gostou muito do painel do carro, que ele considerou incompleto. Gostou bastante de todo o acabamento interno do veículo e da posição de dirigir. Tudo isso ele achou muito legal, porém ele reclamou aí de algumas coisinhas aqui e ali, e principalmente o barulho interno muito grande. O motor Chevrolet no Chevette, segundo o Ayrton, era muito barulhento, o isolamento era muito baixo. O próximo carro que o Ayrton testou foi o Audi CL. É um carro de motor dianteiro, transversal, 4 cilindros. É um carro que era 1.3, ok, 1.300 cilindradas, era carburado. Ele tinha 56 cavalinhos a 5.200 RPM de máxima. Era um carro aí que chegava a 9.2 kgfm de torque a 2.800 RPM. Ele tinha um câmbio manual de 5 marchas e tinha um peso ali na faixa dos 840 kg, ou seja, era um carro com a potência baixa, porém o peso também era bem baixo. As conclusões do Ayrton a respeito do Audi não foram nada legais, ok? Ele deu um 8 para o porta-malas do carro, achou legal, e o resto criticou muito o carro. A primeira crítica foi a seguinte: é bem complicado você estar num carro onde você tem que sair e levar o banco inteiro para frente para o carona poder sair do carro, no caso quem estiver no banco de trás. Aquela velha máxima dos Fiat dessa época, quem lembra aí, quem teve na família, com certeza vai lembrar que você meio que girava o banco para frente, né, para que o carona conseguisse sair do carro. Isso foi uma crítica aí do Ayrton ao carro. A alavanca de câmbio ele criticou porque tinha muito jogo, a segunda batendo na perna do motorista e a quinta batendo na perna do carona. Isso também foi uma crítica. Reparem que ele já criticou isso em alguns carros nacionais aí, e dessa vez não foi diferente. Outra crítica era a potência, né? Óbvio, muito baixa. Pedal de freio duro e pouco responsivo. Ele até achou o carro estável, porém reclamou do fato do carro rolar demais nas curvas, ou seja, suponhamos que ele virava ali para a direita, o lado direito do carro subia demais e o esquerdo comprimia demais, entenderam? Então a gente chama esse efeito aí de roll, tá bom? Só para vocês entenderem aí, o carro rolava muito para os lados nas curvas, isso aí ele não gostou nem um pouco. Conclusão da história: ele diz o seguinte: é um carro para se rodar devagar e na cidade. Qualquer coisa que for feita fora disso é perigoso com esse carro. O próximo carro foi talvez o mais bem sucedido nesse teste. Foi o Escort na versão GL. Nem era o mais imponente dos Escortes e mesmo assim já foi suficiente para que ele vencesse todos os outros carros na visão do Ayrton. O Escort GL era um carro de motor dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 1.600 cilindradas, na verdade 1.555. Era um carro a carburador, 73 cavalos a 5.200 RPM. Era um carro que fazia 11.6 kgfm de torque a 3.600 RPM. Era um câmbio manual de 5 marchas, tração dianteira. Era um carro que tinha um entre-eixos de 2,40 m com peso de 860 kg. É impressionante como o Escort é leve, mesmo com entre-eixos, vamos dizer assim, relativamente grande. É muito importante lembrar aí que, por exemplo, um Passat tem 7 centímetros só a mais que o Escort, porém ele pesa aí quase 100 quilos a mais. Então é impressionante realmente como a Ford conseguiu aliviar peso desse carro.
Dos 12 carros avaliados, o que mais impressionou a Ayrton foi o Escort. Foram uma enxurrada de notas 9, entre elas o freio, posição de dirigir. Os freios, por exemplo, ele disse o seguinte, abre aspas, os freios provam que são um ponto forte da Ford. Fecha aspas. Afirmou também o Ayrton o seguinte, abre aspas, acionados em emergência, eles travam as rodas dianteiras diminuindo a velocidade sem assustar o motorista, fecha aspas. O Ayrton considerou ótimo o desempenho do motor CHT, auxiliado ali por um bom escalonamento da transmissão manual de 5 marchas, ou seja, a transmissão do Escort saiu muito bem ali no autódromo de Interlagos. O Escort é um modelo muito presente na vida do Ayrton, né? O Ayrton era patrocinado pela Ford, ele que fazia as campanhas publicitárias desse modelo no Brasil, nas mais diversas versões, e ele tinha histórias com esse carro porque era o carro pessoal dele no Brasil. Inclusive, tem uma história deles indo para Ubatuba, ele, o amigo Alfredo, uma ex-namorada do Ayrton e a irmã do Alfredo, né, no banco de trás. Eles estavam indo para Ubatuba num dia de sol. Numa das várias descidas ali da estrada, era mão dupla, né? Nessa descida ele estava mais ou menos uns 150 km por hora com esse Escort. Ele veio para fazer uma ultrapassagem num carro sabendo que vinha um outro na mão contrária. Segundo o Alfredo, não houve tempo nem de ter medo de morrer. Mal ele colocou do lado, eles já sentiram medo de bater de frente, o Ayrton já estava na mão correta e à frente do carro que ele queria ultrapassar, ok? O problema é que chegando na ponte, ele fez essa ultrapassagem já no final da descida e tinha uma ponte. Chegando nessa ponte, tinha uma patrulha da polícia rodoviária e os policiais rodoviários pararam, obviamente, o Ayrton por causa da velocidade que ele estava imprimindo, né, e a ultrapassagem bizarra que ele fez. Conclusão da história. Quando o agente rodoviário ia multar o Ayrton, o parceiro dele ali disse o seguinte, abre aspas, como você acha que eu vou chegar em casa e dizer para minha mulher que eu multei o Ayrton Senna? Fecha aspas. Resumindo, trocaram autógrafos ali, alguns sorrisos e ficou tudo por isso aí. Ele não foi multado porque era o Ayrton Senna. Outra história do Ayrton a bordo de um Escort acontece em 85, né? Mas aí eu vou aproveitar o gancho e já vou contar para vocês de uma vez. Foi que ele encontrou duas moças num Chevette hatch preto. Essas meninas, elas eram namoradas de jogadores da seleção brasileira de vôlei. E o Ayrton estava com um amigo dele, né, o famoso amigo Júnior, que acompanhava ele para tudo. Conclusão da história, há uma troca de olhares ali, elas reconheceram ele, né, o Ayrton já tinha uma temporada de Fórmula 1 completa, há uma troca de olhares ali. Conclusão da história, acontece uma perseguição de carros de mais ou menos 1 km até eles chegarem no Hotel Intercontinental, aonde há toda uma negociação ali, né, porque o Ayrton de brincadeira pega a bolsa de uma das moças e ele só devolve em troca de um jantar. Conclusão da história, né, há toda uma negociação para a garota ter a bolsa de volta e no fim de tudo isso daí eles acabaram namorando. Só que esse namoro só rolou em 1990, sim, 6 anos depois que esse namoro foi acontecer. Inclusive essa moça chegou a casar com esse jogador da seleção brasileira de vôlei e tudo mais e tal. Só em 1990, depois que ela se divorciou, ela foi ter um namoro de mais ou menos 1 ano com o Ayrton. É muito importante também que eu cite nesse vídeo a vocês que as duas histórias do Ayrton com o Escort que eu citei aí são do livro do Ernesto Rodrigues, Senna, o Herói Revelado. E o próximo carro testado foi o Alfa Romeo 2300 Ti4. Um carro de motor dianteiro, longitudinal, 4 cilindros em linha, 2.300 cilindradas, ok? 149 cavalos, a gente já está falando aqui de um outro nível, um motor carburado, um carro que fazia 24 kgfm de torque a 3.400 RPM, um câmbio de 5 marchas, tração traseira, um entre-eixos de 2,71 m, porém o carro pesava 1.426 kg, né? O carro mais pesado testado até então. Mas, né, a potência, por exemplo, era aí, né, a potência de
2 Chevettes, por exemplo. Era bem potente o carro, então a gente está falando aí de um carro bem mais potente que os demais. O Ayrton achou o carro bem interessante no quesito de acabamento, no quesito de dirigibilidade, porém a Alfa sempre sendo Alfa, o que aconteceu? Quando foram fazer os testes de frenagem, só a roda dianteira direita estava freando no modelo que foi cedido para o teste. Conclusão, derrubou o carro nas notas, né, por causa dos freios. Outra queixa foi o barulho excessivo do motor, que dificultou até com que as notas fossem dadas ali em tempo real. Simplesmente o Ayrton e o jornalista não conseguiam se comunicar dentro do carro por causa do barulho excessivo do motor. O próximo carro foi o único, é isso mesmo, o único que recebeu uma nota 10. Foi a Chevrolet Caravan, que recebeu uma nota 10, obviamente, no bagageiro. Segundo o Ayrton, você consegue colocar um monte de coisas ali e ainda ter um carro para a família. Essa era mais ou menos a ideia do Ayrton com relação à perua da Chevrolet. Ele criticou o painel porque ficava muito longe do motorista, dificultando o acesso aos comandos com as mãos, né? Você tinha que levar o tronco para frente, tudo era muito longe, e a potência muito baixa do veículo para o tamanho dele e o peso dele, principalmente, segundo o Ayrton, se o carro estivesse completamente carregado. Então ele fez aí algumas críticas à Chevrolet Caravan. A Chevrolet Caravan testada, ela tinha motor dianteiro longitudinal, 4 cilindros em linha, ela tinha 2.470 cilindradas, era um motor a carburador com 98 cavalos a 4.500 RPM, fazendo aí 17 kgfm de torque a 2.000 RPM. Tinha um câmbio manual de 4 marchas, tração traseira, tinha um comprimento de entre-eixos de 2,66 metros e pesava 1.214 quilos. É impressionante que, né, a Caravan gigante daquele jeito era mais leve do que o Alfa Romeo 2300 Ti4. E aí foi a vez da Paraty. E o modelo, né, que o Ayrton testou foi a Paraty GLS. De motor dianteiro longitudinal, 4 cilindros em linha, 1.600 cilindradas, na verdade, né, 1.588, um motor carburado de 81 cavalos a 5.200 RPM de máxima, trabalhando ali num torque de 12,8 kgfm a 2.600 RPM. Ela tinha um câmbio manual de 4 marchas, tração dianteira, um entre-eixos de 2,36 metros e pesava incríveis 922 quilos. É impressionante como a Paraty era leve. Bom, mas as avaliações do Ayrton sobre o carro não foram nada boas, ok? A Paraty não satisfez o Ayrton, mas ela mostrou qualidades como bons bancos dianteiros que permitiam várias regulagens, o câmbio de 4 marchas tinha engates precisos e suaves e a suspensão garantia algum conforto porque ela não era dura demais. Porém, o Ayrton não curtiu muito o carro não, e as notas foram de mediano para baixo em quase todos os quesitos. Bom, e aí veio a vez da Belina, a clássica Ford Belina. A Belina testada foi a versão GL, ela tinha motor dianteiro longitudinal, 4 cilindros em linha, 1.600 cilindradas, que na verdade eram 1.555, motor a carburador, 73 cavalos a 5.200 RPM. Esse motor fazia 11,9 kgfm de torque a 3.600 RPM. Era um câmbio manual de 5 marchas, tração dianteira e um entre-eixos de 2,44 metros e o carro pesando então 1.046 quilos. Sobre a Belina, o principal fator negativo por parte do Ayrton era o fato da Belina usar o motor CHT clássico ali da Ford. Por quê? Se o carro é muito maior e tem muito mais capacidade de carga, o motor, na visão do Ayrton, tinha que ser maior também. Como o motor era mesmo de toda a linha Ford, o desempenho do carro
ficou muito comprometido na visão do piloto. Os freios não trabalharam bem, internamente o carro era muito pobre e os bancos não repetiam o padrão de qualidade dos outros automóveis da Ford. A posição de dirigir não era confortável e era muito difícil alcançar os instrumentos do painel, porque assim como na Caravan a distância era muito grande. Então foram muitas críticas aí a Ford Belina. Bom, e para finalizar, o Ayrton testou a Fiat Panorama CL. É um carro de motor dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 1.297 cilindradas, ou seja, era o motor 1.3, igualzinho o motor do Fiat Odi. Tinha 62 cavalos a 5.200 RPM, 11,5 kgfm de torque a 3.000 RPM num câmbio manual, dessa vez de 4 marchas e tração dianteira com entre-eixos de 2,22 m, num incrível peso de 846 kg. É impressionante como a Fiat conseguia fazer veículos leves. É bom lembrar que o Panorama não tinha a caixa de marchas do Odi, ok? O Odi tinha uma caixa de marchas de 5 marchas e o Panorama uma caixa de 4 velocidades. Segundo o Ayrton, as diferenças em relação ao Odi estão nas dimensões, porque os dois são iguais em motor e desempenho, segundo Senna. Ele gostou do câmbio de 4 marchas, que segundo ele era mais eficiente do que o de 5 marchas do Fiat Odi. Os freios também foram superiores, mas o pedal, segundo Ayrton, era duro demais. Acabamento e conforto me pareceram pobres, mas o estilo me agrada. Sou fã de peruas, fecha aspas, disse Senna, e vocês sabem disso, né? O Senna sempre foi um fã de peruas e, na minha opinião, ele foi até por causa disso muito rigoroso nas notas das peruas em relação aos sedãs. Isso aí foi evidente. Quem pegar a revista da época para comparar as notas, ele foi muito duro nas notas das peruas. Mas todo mundo sabe que o Ayrton teve peruas Audi, enfim, ele tratava como xodó dele ali no início dos anos 90, trazia freios da Alemanha e tudo mais, cuidava pra caramba desses carros, ele gostava muito, ele sempre foi muito fã de peruas, sim. Já é incrível ver que já desde 84 ele pensava dessa forma e isso não mudou no estilo dele até o final da vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem um like para vocês apoiarem o canal. O like de vocês é a coisa mais importante para o canal, porque ele faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas e, consequentemente, né, o canal cresce e a gente consegue aumentar o nosso nível de produção, porque a gente tem mais rentabilidade por parte dos vídeos e a gente consegue então aumentar a nossa produção, ok? Então eu agradeço demais a vocês. Se vocês quiserem comentar a experiência de vocês com alguns desses carros aí, ok? Provavelmente muitos de vocês devam ter tido aí até mais do que um desses vários modelos aí. Enfim, se vocês quiserem comentar aí, eu vou adorar ler, porque vocês sabem que eu leio tudo que vocês escrevem, ok? Então, até semana que vem com a segunda parte aí do GP de Nürburgring. Eu trouxe esse especial, esse vídeo eu estava fazendo com o maior carinho. Todo dia eu pegava um pouquinho nele, né? E aí, como ele ficou pronto, eu já soltei ele logo para vocês antes que terminasse a temporada de 84, senão ele não ia fazer muito sentido fora da cronologia, tá bom? Então, até o próximo vídeo, quarta-feira, 7 da noite.